Olá, como vai? Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, nós vamos comentar uma notícia recente de um jovem que ateou fogo ao próprio corpo em protesto em favor da liberdade do Tibete. Saiu uma notícia recente falando de um jovem tibetano que ateou fogo ao próprio corpo, protestando em favor da liberdade do Tibete, e que residindo na Índia. Ele teria gritado liberdade ou algo parecido antes de cometer esse suicídio por uma causa, esse suicídio idealista. Vamos primeiro fazer um contexto histórico. Esse negócio de monge budista ou de ativista oriental atear fogo no próprio corpo já é um pouco antigo. Em 1963, nós temos o primeiro relato, a primeira foto de uma coisa dessas acontecendo. No caso, era um mestre, era um ancião, já um senhor de idade, que fez isso e surpreende muito. A própria Sensei Monja Coen, eu já me lembro de ter dito que primeiro o interesse dela sobre o budismo veio porque ela disse, poxa, que controle era esse que aquele homem tinha sobre si a ponto de atear fogo no próprio corpo e não se mover, ficar ali impávido. Por outro lado, a mesma Monja Coen disse, mais de uma vez, que não há causa pela qual vale a pena matar ou morrer. E eu vou pedir que você segure essa quadrinha aí pra gente fazer os nossos comentários sobre a notícia recente. Então, em 1963, um monge vietnamita fez isso, e foi uma imagem que chocou o mundo, fez com que a gente olhasse pro horror da guerra do Vietnã e parássemos com isso. A juventude começou a protestar contra isso, e de pouco em pouco isso fez com que a força com que o governo americano atacava, com que o governo americano fazia os seus ataques ao Vietnã diminuísse, porque seu moral diminuiu também. Mas o fato é que eu, pessoalmente, não acredito que haja causas pelas quais se vale a pena morrer, desde que... Só tem uma causa, aliás, tá? Não haja causas que vale a pena morrer, exceto a proteção da vida de inocentes. A gente pode colocar, inclusive, esse mestre, esse monge aí, nesse contexto. Porque a morte dele fez a gente olhar para a morte de milhares de mães, de milhares de filhos, de milhares de pais que estavam sendo assassinados em uma guerra absolutamente injusta. Não me interessa o seu posicionamento político. A minha questão aqui é, a vida em todas as suas qualidades é sagrada. Vida animal e, nesse caso, sumariamente, a vida humana é sagrada. Há décadas, desde a década de 50, e eu falo com alguma propriedade porque tenho contato com os grandes ativistas da causa tibetana, sou voluntário dentro da casa que sempre foi praticamente a embaixada do Tibete e de sua santidade, o Dalai Lama, no Brasil, e em todos esses lugares a gente vê com certa qualidade ali o horror que tem sido imposto ao Tibete pela China desde a década de 50. Por que a gente está falando desse vídeo? Mas o Tibete está tão longe, a China, o Vietnã. Porque se nós não nos tornamos conscientes dos horrores e dos abusos que qualquer regime comunista, capitalista, socialista, monárquico tenta impor ao dominar, ao coagir, ao violentar outras pessoas para tentar imputar seus pontos de vista e para tentar arrancar-lhe propriedade, se a gente não toma consciência do perigo disso, do perigo de tentar introjetar sua ideologia na goela do outro, então nós seremos fortes candidatos a passar por esse tipo de violência. O Tibete virou um grande prostíbulo da China, as mulheres tibetanas são violentadas constantemente até hoje, virou um depósito de lixo nuclear, porque existe uma enorme planície ali, virou um lugar de captação de recursos hídricos, porque as principais bacias e as principais nascentes dos grandes rios da Ásia nascem ali no Planalto tibetano. E a gente tem que tomar consciência do que isso significa. Um jovem de 19 anos chegar a um desespero tal de cometer suicídio por uma causa, não é uma coisa bonita, não é uma coisa que se deve imitar. E olha que coisa triste, não se deve imitar, mas desde 2009 até hoje, cerca de 150 pessoas que lutam pela causa tibetana atearam fogo em si mesmo. Dá quase 20 pessoas por ano, gente. Pessoas estão morrendo em desespero por causas que a gente às vezes não se dá conta. Pessoas morreram no Brasil por várias causas, e a gente não precisa falar lá de Zumbi dos Palmares. A gente tem aquela americana que lutava pelo direito das crianças e que foi morta na Amazônia
pelo coronelismo ferrenho que sempre aconteceu no Brasil. A gente tem grandes ONGs, grandes trabalhos sociais, como é o caso de um do qual eu fazia parte, né, que sofreu de alguma forma ataques no sertão nordestino e que tem trabalhos sociais e projetos muito bonitos, depauperados e atacados por uma série de questões. A gente tem pessoas de bem o tempo todo morrendo por boas causas, mas a gente tem que refletir aqui se nesse projeto de diálogos e parcerias e de vontade de transformar o mundo, haja algo pelo qual vale a pena morrer. Matar nunca. Meu modo de ver é que vale a pena morrer para defender a vida de inocentes, por mais nada. E é interessante ver a coragem dos povos asiáticos, dos povos de outras tradições, em dizer: eu luto pelo que eu acredito. Vale a pena a gente refletir sobre isso e tentar ser, de alguma forma, nesse sentido, mais patriota, mais consciente. Seja aí qual for o seu ponto de vista político, que você de alguma forma dialogue, lute, se empenhe, batalhe para que nosso derredor se transforme a partir da sua transformação. Eu sei que o vídeo está um pouco mais arrastado, mas é porque, assim como aquela vez que eu fiz o vídeo sobre a Chapecoense porque me chocou, também essa história me chocou. É um jovem que ceifou a sua oportunidade dessa vida, não interessa se acredita em vida após a morte, em reencarnação, ou se não acredita em nada, o fato é, essa oportunidade de vida houve uma ruptura, houve uma cisão, deixou de ser. E é por uma causa, mas que será que a morte dele valeu a pena? Será que, de alguma forma, o Tibete chegou mais próximo da sua liberdade? Será que nós nos tornamos mais conscientes com isso? Pensa nisso. Vamos de novo retomar o que a Sensei Monja Coen falou, né? Ela olhou para o autocontrole daquele mestre e disse: caramba, o que é isso? Mas por outro lado eu ouvi ela dizer várias vezes: não há causa pela qual vale a pena matar nem morrer. Então, faça essa reflexão quando você se engajar em qualquer movimento. E aqui vai aquele apelo para a juventude, dos dois lados, né? As mortes sem significado, como é o caso daquela história da baleia azul, e as mortes que pretendem colocar um significado, como esse engajamento da juventude que se engana no arregimentamento do ISIS, né, do Estado Islâmico, para sua causa. Poxa vida, o Islã não é nada disso, o Islã é muito mais bonito, muito mais luminoso. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, do que esse radicalismo, do que essa imbecilidade e do que essa tentativa de usar da fragilidade emocional dos jovens para usá-los como soldados. Por outro lado, a questão lá da baleia azul também, né, é uma deficiência de carinho, de afeto, de consciência. Em todos os casos, procure métodos combinados de autoconhecimento. Meditação, prática espiritual, terapia, psiquiatria, amigos, família, sair e olhar coisas bonitas e novas, arejar suas ideias, fazer práticas que façam com que você seja consciente nesse mundo. Esse vídeo está um pouquinho mais longo e é porque faz parte da nossa vontade de realizar em nós a revolução de si, que nós nos exercitemos um pouquinho o nosso cérebro nessa busca de transformação. Tem um outro sábio, esse aqui, eu já falei deles para vocês, lá nos vídeos que eu falo dos livros da Palas, eu falo desse livro do Satish Kumar. Tem um livro dele chamado No Destination, que ele conta que ele também foi um jovem idealista, e a forma dele lutar contra as injustiças, essa sim nos inspira, essa sim nos motiva, essa sim nos move adiante. O Satish, quando tinha 19 anos também, olha só, era um monge jainista e ouviu que Bertrand Russell, Lord Russell, aquele famoso filósofo britânico do século XX, foi preso aos 90 anos por protestar contra o armamento nuclear das grandes nações, que ele achava um absurdo que as nações desenvolvessem armamento nuclear. E o Satish, lá na Índia, virou para o amigo dele e disse: é um absurdo que o senhor de 90 anos tenha sido preso por protestar em favor da paz e nós aqui estejamos sem fazer nada. Ele, como grande gandiano, se sentiu inquieto e pensou em fazer alguma coisa. E começou a se corresponder com Lord Russell e disse: escuta, estou pensando em ir caminhando até aí em uma caminhada pela paz. Aí o Lord Russell disse: acho a ideia ótima, só que vem rápido porque eu já estou com 90 anos, não sei se vai dar tempo de você chegar. Bom, aí Satish Kumar e seu amigo fazem uma coisa extraordinária. Eles separam caixinhas de chá, o chá da paz, e eles saem andando, sem tocar em dinheiro, da Índia até as grandes nações.
Moscou, na Rússia, Paris, passam pelas grandes nações da Europa, pegam um pequeno barco e vão até o Reino Unido, encontram-se com Bertrand Russell, que paga para eles a passagem para ir para os Estados Unidos. Lá eles encontram Martin Luther King e eles vão até os grandes líderes das nações com uma mensagem muito bonita. Eles dizem assim: esse aqui é o chá da paz. Quando você pensar em apertar um botão que exploda o mundo, toma um golinho de chá e pensa 2 vezes. Que coisa potencialmente maravilhosa. Dane-se se os grandes líderes não pensaram sobre isso, se não se modificaram com isso. Muitas pessoas, ao longo dessa caminhada, ficaram comovidas com o fato de 2 jovens não tocarem em dinheiro, contar apenas com a solidariedade das pessoas, provando que a cooperação, que a solidariedade, que o altruísmo existem, são possíveis e são solucionadores dos nossos problemas. E ao mesmo tempo criando essa rede de contatos para uma mensagem positiva, relevante, transformadora. Se você é um jovem idealista, ou um velho idealista, ou um meia-idade idealista, pense em como transformar o seu mundo, o seu meio, a sua sociedade, o seu ambiente, a sua igreja, o seu centro espírita, sua egrégora, seus amigos, em uma sociedade que pense a paz, que viva a paz, de maneira ativa, verdadeira, atuante, profunda. Que a liberdade que nós busquemos não seja essa, a liberdade de simplesmente postar o que se quer nas redes sociais, mas uma liberdade ativa de poder dizer não às injustiças, de poder dizer não possivelmente a si mesmo, de poder dizer sim ao justo, ao bom, ao belo, de levar esse bom, esse justo e esse belo aos outros. Isso é uma mensagem de ética, de paz transformadora, que tem potência de modificar o nosso mundo. E nessa nossa mini palestra e comentário dessa notícia, nós ficamos por aqui, lembrando a todos que temos meios hábeis de conseguir essas transformações do nosso caráter, do nosso ego, da nossa psique, conquanto busquemos essas práticas. Uma dessas formas aqui eu encontrei foi a das práticas meditativas. Se informem com a nossa equipe sobre os cursos sobre a ciência da meditação, a arte do Raja Yoga, a suprema ciência do reconectar o si com si mesmo, o ser com o sagrado, o ser com o divino, o ser com toda a natureza. Sobre os workshops da alquimia da consciência, como transmutar emoções negativas em positivas, hábitos velhos em novos, transmutar a vontade em uma vontade ativa e positiva. Nosso workshop sobre a revolução de si e as técnicas de neutralizar crises, enfim. E se informe também sobre nossa viagem cultural e peregrinatória para essa terra de onde saiu Satish Kumar, Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda, Shri Yukteswarji, Shri Ramakrishna Paramahansa e tantos mestres, agora na nossa viagem cultural e peregrinatória Índia 2018, com um roteiro único que eu tenho certeza que você vai gostar. Por favor, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta lá nossa página no Facebook, isso ajuda demais no nosso trabalho. Até o nosso próximo vídeo e seja um ativista da paz. Lute para um mundo melhor de forma lúcida e consciente. Namastê!